Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos em mais um Ineditados aqui pela 107.9, nossa UniFM. E hoje vamos falar com o professor José Neri Gottfried Panis, diretor do nosso CCNE, Centro de Ciências Naturais e Exatas, que é o centro do mês, a área de conhecimento do mês, aqui pela nossa agenda da editora UFSM. Então, você pode acessar o nosso site, tem vários livros da área com desconto, e todos eles com frete grátis. E também pode aproveitar a promoção na nossa livraria física, que fica junto do arco, ali na entrada da universidade, que também os livros da área estão todos com desconto. Então vamos iniciar nossa conversa. Professor Neri, muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos conversar então um pouco sobre a sua trajetória. Nosso slogan aqui é Conversas para além do livro, né? Então vamos saber das suas motivações, como é que veio parar aqui na nossa UniFM, e na nossa universidade também, né? Muito bem-vindo. Boa tarde, Jéssica. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa. Gostaria de cumprimentá-la e também já de antemão cumprimentar o professor Enéas, que é o diretor hoje da editora da universidade, e com isso cumprimentar toda a equipe, né, que faz parte dessa. Então, cumprimentar toda a equipe, né, que faz parte da nossa editora, tão respeitada e importante para a universidade, né? Além do mais, também já desde agora gostaria de cumprimentar, né, parabenizar pela iniciativa de essa rodada de conversa com as diferentes unidades, né, que é uma oportunidade ímpar para que a gente possa conversar um pouco para além do livro, né? Como você mesmo mencionou. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Muito bem, então vamos conversar. Eu sempre brinco com o pessoal, né? O Neri pequenininho, de onde veio, como que sentiu assim um chamado, talvez uma questão mais vocacionada para química, e no teu caso química industrial, né, que foi a tua escolha para graduação. Como é que um momento assim que talvez o mais antigo que tu te recorde, assim, que tu teve um olhar diferente, talvez para uma pessoa, uma situação da vida, como é que isso apareceu para ti? Bom, então vou aproveitar e falar um pouco desde a minha infância, né? Eu sou nascido no interior de São Borja, nascido no interior mesmo, né? Naquele tempo, assim, bem na barranca do Uruguai, quase Argentina, né? Então, por ali naquela época a gente estudava ainda em colégio do interior, escola municipal, né? Tinha que acessar a escola a pé, né? Tinha uma distância razoável, mas o desafio ali fazia parte, né? Assim, era rotina, né? Nosso desafio diário. Inclusive, fazer um parênteses aqui, há pouco tempo eu estava comentando com uns colegas em um debate lá no CCNE. Nessa escolinha do interior onde eu estudei, lá se chama Inhuporã, tinha uma estação de trem ali na região, e vivia aquela povoado ali em torno da escola, da igreja e da estação férrea, mais ou menos, né? Então, eu acabei fazendo um levantamento em determinado momento que uma turma de 20 alunos, mais ou menos, que a gente frequentou durante as séries iniciais, até a quinta série, que era disponibilizada na escola, me chama a atenção o número de alunos, colegas dali, que acabaram cursando o ensino superior, né? Assim, para ter uma ideia assim, aproximada, são de 20 alunos, né? 15 cursaram o ensino superior. Nossa, que bom, né? E pelo que eu levantei, 12 tem pós-graduação, né? Então, ali começa um questionamento, né? Como consegue isso? Eu até desafio assim, uma escola de cidade conseguir isso. Então, posso garantir para vocês a importância do bom professor dentro da sala de aula, que acaba puxando a gente para um desafio maior, né? Tal ponto de mudar para a cidade e tal, terminar o ensino fundamental, né? Lá em São Borja.
E aí, por algumas questões, como você questiona agora, né? Também de incentivo dos professores, através de feiras de ciência, aquelas coisas todas que se faz lá na escola, né? Fundamental. Acabei despertando, né, para esse mundo assim mais da ciência, assim, voltado mais para química. A gente apresentava já naquelas épocas, 7ª, 8ª série lá, alguns projetos em feira de ciências voltados para química, física, né, e acabavam dando certo e a curiosidade veio cada vez mais aumentando, né. Então, eu vi naquele período lá, quando eu terminei o ensino fundamental, tive a oportunidade de vir para estudar em Santa Maria, né, estudei na Escola Manuel Ribas, né, sempre em escola pública. E no final do ensino médio, então, acabei almejando, né, fazer medicina. E aí não fui muito bem na época no vestibular e acabei na segunda tentativa, então, aí eu decidi que o que eu queria realmente era estudar química, né? Então, aí eu fui entrando em 1983, né? Entrei na universidade aqui como um aluno de Química Industrial. Eu acho curioso, até porque entendo que já era jovem, né? A escolha do ensino superior, isso ainda se evidencia, né? São 17, 18 anos, a pessoa já precisa escolher. E às vezes 1 ano faz diferença, porque num primeiro momento, tu não é o primeiro que fala aqui que a escolha era medicina. E que depois acaba se revelando, se evidenciando um outro gosto, talvez, né? Porque eu acho que a medicina acaba sendo uma espécie de cálice sagrado, né? Muitos miram na medicina porque, é medicina, mas depois percebem que existe uma vocação para outra coisa, né? Para um outro direcionamento. E às vezes 1 ano de vivência, né? Fora da escola e tal, amadurece essa percepção, né? E bom, daí a tua sequência dentro da UFSM, ingressou, se graduou, pelo que eu vejo aqui, em 1988, né? Teve alguém que tu te recorda que assim como as pessoas te estimularam, os bons professores te estimularam a procurar depois o ensino superior, teve alguém que te inspirou a buscar a pós-graduação e a ser, de repente, te inspirar a docência, né? Com certeza, né? Muitos professores qualificados, né? Dentro do grupo de professores docentes do departamento de Química e também daquelas cadeiras que a gente faz fora do departamento, né? A gente acaba se espelhando em alguns, né? Eu posso até trazer como referência meu orientador de pós-graduação, o professor Ayrton Martins, né? Que inspirou e levou muitos colegas assim à formação, principalmente a pós-graduação, né? Sim, porque aqui tu fez o mestrado também aqui na UFSM, né? Sim, na engenharia florestal. Então, como é que foi parar na engenharia florestal também? Eu acabei me formando em 88 e nessa época havia um convênio com a Alemanha, né? A GTZ, que trazia bastante desenvolvimento para a área de química, né? Então, até hoje nós temos assim, colhemos muitos frutos dessa integração com a Alemanha, né, desse impulso que a GTZ trouxe para cá, para a química, né? E foi oportunizado na época pela GTZ uma bolsa para estudo na Alemanha, né? Então eu acabei me candidatando, teve todo um processo lá de seleção e acabei me deslocando para a Alemanha, onde eu fiquei por um período de 4 anos, né? Acabei também fazendo um curso equivalente hoje ao tecnólogo, né? Na área de halotecnia, né? Então a halotecnia é, digamos assim, aquele perito em trabalhar e fabricar vidrarias de laboratório, né? Então todo aquele material que a gente enxerga assim em laboratórios mais elaborados, né? Não aquela vidraria de rotina, né? São executados pelo profissional em halotecnia. Então, o objetivo da GTZ, juntamente com o programa de pós-graduação, era que capacitar alguém com formação em química já, né, que viesse então a ter capacidade de desenvolver e projetar novos equipamentos e assim com isso alavancar o desenvolvimento na área de síntese orgânica, principalmente química analítica e outras áreas lá. Então, após retornar, né, da Alemanha, isso foi em 1991, então foi uma fase bem difícil assim aquela chegada, porque estava um momento político bem conturbado aqui no Brasil e
os concursos não se abriam e tal, e eu acabei sendo contratado então como químico, né, aqui na universidade, através de uma seleção, porque o objetivo inicial é que tivesse a oportunidade de no retorno ser contratado como professor, né? Então eu acabei ficando 2 anos e meio como químico, que hoje equivale ao nível E, né, na carreira. E no final desse período, então, já com o aceno lá, as vagas começaram a aparecer nas universidades, concurso. Então, prestei concurso para carreira docente, né? Fui, na época, aprovado. E desde 1995, então, sou docente. Nessa época, ainda existiam, por falta de doutores na área, né? Existiam ainda concursos para professores auxiliares. Foi como ingressei como professor ainda na universidade, como professor auxiliar. E já trabalhava no grupo no setor de Química Industrial e Ambiental, lá no Departamento de Química, orientado pelo professor Ayrton Martins, esse grupo, né? Então, o professor Ayrton, ele orientava em vários programas, o programa de pós-graduação em Química, aqui da universidade, também na URGS, no programa de pós-graduação em Engenharia de Minas e Materiais, e também no CCR, né, no curso lá no programa de pós-graduação em Engenharia Florestal. Sempre dentro do escopo, assim, o viés da Química Analítica, né? Então, que era a minha, digamos assim, uma atenção especial que eu sempre tive com a Química Analítica. Então, com isso, como eu orientava na Engenharia Florestal, eu tive interesse, e a gente já estava desenvolvendo um trabalho que assim, tinha muito a ver, está muito contextualizado com aquilo que se faz na engenharia florestal. Então, concluí ali o mestrado e logo em seguida, então, desafiei de fazer esse doutorado na URGS, né? Na área de engenharia de Minas, mas novamente com viés, né, com foco sempre para química analítica aplicada lá na engenharia de Minas. Eu observei aqui que dos seus trabalhos e da sua produção existe um interesse mais específico. Eu sou leiga, né? Então eu consigo compreender as terminologias assim até um determinado momento, até um determinado ponto. Mas eu vejo que tem bastante material sobre resíduos que são gerados. Eu acho que são temas assim que estão muito em voga também dentro de um pensamento mais de meio ambiente, de preservação e resultantes também da queima do petróleo, não é? Sim. Então, como é que isso surge em termos de pesquisas e aplicação hoje? Porque são temas que volta e meia, claro que de uma forma mais esmiuçada, estão presentes até nos nossos noticiários. São coisas que a gente vê desde barragens e questões dos poluentes, enfim, eu acredito que seja correlacionado, né? Bem, um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado nesses últimos tempos é minimizar o impacto das nossas atividades antropogênicas, né? E também daquilo que a gente precisa realizar em laboratórios para desenvolver a química de uma maneira geral, né? E na minha área especificamente a química analítica, para você consiga fazer uma química que resulte um mínimo impacto, né, ao meio ambiente, com a mínima utilização de reagentes químicos, né? E nesse meio tempo também a gente tem muito desenvolvimento na área de instrumentação, que dentro da química analítica, né, você consegue trabalhar com sensibilidades de equipamentos cada vez maiores. Isso tem resultado assim, em efeitos positivos, né? E temos digamos assim, um horizonte bastante profícuo, né, para trabalhar e produzir nessas áreas, minimizando, digamos assim, os impactos dessa química, né? A gente fala muito na química verde, né? Aquela química não apenas de laboratório, né, de pesquisa, mas também aquela química que é executada em empresas, indústria, né? E hoje já se fala mais no termo na química branca, já estamos passando da química verde para a química branca. Então, eu acho que a gente tem bastante progresso, né, nessas áreas, alcançado não apenas em Santa Maria, né? Que é, digamos assim, a necessidade realmente da humanidade para que a gente tenha uma sobrevivência mais prolongada aí no nosso planeta, né? Senão nós estaríamos correndo um risco de entrar em colapso, né? Então, esse grupo de pesquisa que eu faço parte é o Laboratório de Análise Química Industriais e Ambientais, liderada pelo professor Érico Flores.
Então tem uma equipe muito boa de colegas lá. A gente tem várias interações com empresas que nos dão aporte também para que a gente possa tocar essas pesquisas, dentre elas a Petrobras, a Anvisa, a Embrapa, entre outros. São parcerias, né, que trazem também as suas necessidades aqui, e a gente acaba desenvolvendo não apenas a química analítica, mas também, por incrível que pareça, né, a questão de processos de petróleo. Nós não temos petróleo em Santa Maria, a não ser no posto de gasolina lá já processado, né? Então a gente conseguiu montar laboratórios. Hoje a Petrobras investiu bastante, a gente construiu um prédio de laboratórios, tem muitos equipamentos, bolsas, projetos com a Petrobras, para que a gente desenvolva processos químicos voltados a melhorar o rendimento e minimizar os impactos, né, dos processamentos de petróleo. Então a gente tem boas referências, assim, bons trabalhos com relação a esse tema. Eu acho interessante e importante que muitas vezes, dentro de um entendimento mais básico, mais comum, é difícil entender que o resíduo químico, ele continua produzindo coisas novas, ele continua reagindo. Então, eu entendo que às vezes algumas pessoas venham colocar, claro, enviesadamente, essa conversa, esse diálogo que é voltado para o meio ambiente como algo que estaria, muito entre aspas, né, contra ou criando algum tipo de empecilho a um desenvolvimento, mas é muito o contrário. Né? A palavra que tu usou, parceria, é muito importante, porque estão todas essas unidades, todos esses agentes olhando para o mesmo horizonte. Todo mundo quer se desenvolver, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer se dar bem. Então, como que vamos crescer juntos, né? E esses desenvolvimentos de processos que são mais alinhados com todas essas estruturas, todas essas instâncias, é que vão garantir que todos caminhem juntos, inclusive o ser humano, né? Inclusive a nossa subsistência aqui, né? Com certeza, Jéssica. Apenas para citar um caso que é bem, digamos, conhecido do público, de maneira geral, é a questão de emissão de compostos de enxofre, né? Por carros movidos principalmente a diesel, né? Então, você sabe que hoje a gente chega na bomba de combustíveis, a gente tem o diesel S10, né? Aquele diesel que permite no máximo 10 ppm de composto de enxofre, né? Que é essas partes por milhão, né? Que é o que é liberado na atmosfera. Isso. Então, inclusive, ele tem um custo um pouquinho mais alto, porque ele depende de um processamento mais refinado, né? E alguns reagentes químicos. Nós acabamos desenvolvendo aqui no grupo, inclusive foi objeto de tese de um colega nosso, que temos hoje tecnologia já guardada para nós termos o S5. Por enquanto, a legislação, né, exige que seja S10, né? Então, nós já temos tecnologia guardada aqui da universidade, desenvolvida aqui, para quando chegar a lei de que vai permitir apenas 5 ppm, nós já podemos avançar. Ela só não é implantada ainda, né, porque com certeza vai exigir custos de implantação, e o processo também, cada vez que você avança um pouco nesses processos químicos, eles têm um custo um pouquinho mais elevado, né? Mas, como você dizia também, essa outra questão dos resíduos, né? O Lavoisier já dizia que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, o resíduo químico, muitas vezes, ele é matéria-prima inicial para outros processos, né? Então, nós temos um projeto aqui que está em andamento, no momento, por falta de recursos, um pouco parado, mas a universidade acabou construindo uma central de produtos químicos, né? E ela vai tratar não apenas do estoque, né, e de controle de produtos, muitas vezes perigosos. Existem também aqueles produtos químicos aqui dentro, né, utilizados pelas pesquisas. Sim, a universidade pode ser um grande laboratório. Um grande laboratório. Então, que acabam sendo produtos novos controlados pelo Exército, Polícia Federal, assim por diante. O próprio hospital, né? Mas também nessa central de químicos tem uma central de resíduos. Então ela vai centralizar todos os resíduos da universidade lá, e temos projeto de algumas linhas de pesquisa para reaproveitamento desse resíduo, ou então purificação deles, o que é bem possível, principalmente na área de solventes, né? Você recuperar ele e dar uma segunda utilização, né?
Isso é possível. Eu infelizmente aprendi isso muito cedo e às vezes a experiência se sobrepõe a qualquer teoria, né? Um coleguinha, mas isso vou dar um exemplo muito infantil, muito inocente. Um coleguinha que tinha o hábito de pegar restos de cremes e coisas de casa da mãe, essa coisa assim, e fazia mistura e passava na boneca e vou brincar de maquiagem, não sei o que, até que um dia ele se queimou. Porque alguma coisa que ele colocou lá reagiu com outra, enfim. Então, são produtos que no dia a dia, sei lá, se era pasta de dente, se era algum sabonete, algum produto para pele, mas no misturar, no deixar guardado num potinho, quer dizer, aquilo ali foi reagindo. E a criança, o coleguinha chegou marcado, né, dizendo que tinha se machucado com uma brincadeira de produtos que ele tinha em casa, né? Não era nada, o que ele estava usando, em tese, não era nada solvente, eram produtos para pele, produtos para uso na pessoa, né? Não era produto de limpeza nem nada assim. E isso me marcou muito, porque eu pensei, nossa, as coisas criam coisas novas, né? Com certeza, a gente corre o risco ali de estar criando alguma coisa nova, né? Então, mas essa linha de produtos domésticos que são chamados os domis sanitários, né? Os químicos, eles são controlados com bastante rigor, né? Para ser liberado, assim, no mercado, as concentrações. Também o problema de contaminação, impurezas, né? Prazo de validade, então a Anvisa normalmente acaba controlando. E aí tem uma gama muito grande que vai desde produtos de limpeza até produtos de higiene pessoal, tintas e tantos outros produtos, né? Então demonstra, né, como a química ela faz parte da nossa vida, né, no cotidiano, ela é inseparável. Nós somos resultado da química, processo bioquímico, pelo menos, né? Então está sempre assim. Mas voltando agora, lembrei, para resgatar aquela questão lá da medicina que a gente falou, é que muitas vezes o médico em cidades pequenas são as únicas referências que a gente tem como profissões bem-sucedidas e tal, né? Então por isso tu acaba muitas vezes se espelhando. Você não vê um químico numa cidade pequena, né? Ou alguma indústria química lá trabalhando o processamento químico que te chame a atenção. Então muitas vezes tem que ter alguém, né, que tenha mais experiência, que acaba te induzindo, né, para aquela carreira, fazendo pelo menos despertar, né, para aquela vocação que você tem. E a química que eu estava dizendo, ela faz parte do nosso cotidiano e é inseparável. Só que nós temos que saber trabalhar com ela para o nosso favor, né? E não cometer erros, né? Como você falou desse exemplo aí, né? Que é um exemplo pequeno, mas se você cometer erros num processamento químico em grandes quantidades numa empresa, você tem prejuízos financeiros ou ambientais ou à saúde, né? Então tem que ter muito rigor, muito controle nisso tudo. Então é nessa situação também que a gente tem avançado bastante na química analítica, da gente conseguir detectar cada vez mais níveis menores de contaminantes, que os contaminantes também fazem parte. Não vou dizer que todos os produtos têm contaminação, eles têm risco, né, de serem contaminados na fabricação, a própria matéria-prima muitas vezes já vem contaminada. Então você cada vez precisa mais, assim, mais rigor, mais níveis mais baixos de controle para você disponibilizar com garantia, né, os produtos, assim, para assegurar, né, a qualidade de vida para as pessoas também. Então aí que a gente tem bastante avanço, né, como você diz assim, não apenas em processamentos químicos, mas também na área de controle, né, na parte analítica mesmo, né? Então... E agora, retomando agora, pensando assim no seu encaminhamento para a gestão ali do CCNE, o senhor como diretor e tendo o professor Hans Zimmermann como vice desde 2021, me recordo que em 2021 estávamos saindo da pandemia, a universidade retomando as suas atividades num primeiro momento ainda muito estruturado à distância, né? Um misto, né? Com as coisas voltando presencialmente muito gradativamente. Como é que foi assumir uma gestão nova dentro desse processo de retomada, né? Eu pergunto isso porque nós tivemos algumas gestões que foram renovadas no ano passado. Então, vamos dizer que esse momento inicial já tinha sido suplantado. As coisas ainda têm alguma coisa para se arrumar, sempre tem, né? Mas as coisas já estão mais engatilhadas. Como é que vocês pegaram essa transição assim no olho do furacão? Bem, antes de falar, se você me permite fazer um breve resgate, né? Que nós somos formados, por exemplo, no meu caso, químico, né? O Hans, físico.
E se você for ver bem assim no escopo da formação, nós sequer somos preparados para sermos professores, né? Nós não somos licenciados, né? Então, você é bacharel e você precisa, de certo momento, aprender a ser professor. Então, isso também vem com mestrado, doutorado, né? A própria vivência, né? Outra questão é com relação à gestão, né? Que é um dos pilares da universidade, embora a gente ensino, pesquisa e extensão, mas nós temos gestão e a questão de inovação e empreendedorismo também hoje muito em voga, né? Então, a gestão, ela faz parte, né, da nossa vida pública aqui na universidade. Então, eu iniciei lá numa determinada época como coordenador, vice-coordenador de curso, do próprio curso de Química Industrial. E após um período de 4 anos com o professor Hugo Braibante, eu acabei, então, desafiando de assumir a chefia do departamento de Química, né? Até então, chefiado pelo professor Roni Mori, que hoje já está aposentado, e acabei sendo eleito, né, com o professor Félix Soares, que hoje trabalha na Prograde, com o professor Jerônimo Tibuchi, e ali assumimos o departamento com um mandato de 2 anos. Nós acabamos ficando 8 anos, né? Os 2 primeiros anos com o Félix, depois com a Paola de Mello. Acabei ficando 8 anos chefe de departamento, onde a gente começa a aprender um pouco mais essa questão, embora conheça um pouco, né? Toda essa questão administrativa, né? A parte burocrática de como funciona a universidade. Então, ele vem de um aprendizado, assim, lento, que, como eu digo, a gente não estudou, não aprendeu isso, né? Foi... Cada dia é uma descoberta. Claro que sempre, por sorte, sim, muito bem orientado, né? Pela direção, pela reitoria, sempre bem acompanhado, então a gente acaba aprendendo. Então, a partir daí, a gente acabou desafiando, através de um convite da então diretora do CCNE, a professora Sônia Sequim, né? Hoje ele trabalha no gabinete da vice-reitora, e me convidou, né, então, para um segundo mandato dela, que ela tinha no primeiro mandato o próprio professor Félix como vice, né? Me convidou então para desafiar a direção, e aí então decidi desafiar, né? E ficamos então meu primeiro mandato foi como vice. Aprendi muito com a professora Sônia, né? Com a equipe em si do CCNE, a quem sou eternamente agradecido, a administrar, digamos, uma estrutura que temos 240 professores, nós temos 100 tais. Iniciar como vice, eu acho que é fundamental. Né? 100 tais, tem... nos nossos cursos é em torno de 1.800 alunos, né? Mas nós somos um centro de ensino que atende muitos cursos externos à unidade. Né? Os cursos não, as disciplinas básicas, isso, não é? Então, nós temos as disciplinas básicas que atendem praticamente toda a universidade. Então, nós temos um número de matrículas, assim, muito alto. Nós temos digamos assim, um complexo de laboratórios e sala de aula para administrar alto, bem mais alto que as outras unidades, porque a gente precisa receber esses alunos também, né? Então, realmente, assim, ele é um desafio, é uma área, assim, de trabalho, de desafio diário, né? Até mesmo porque as atividades são muito ecléticas dentro, né, no nosso dia a dia, né, do que chega lá para nós. Mas o foco, assim, da sua pergunta foi com relação à pandemia. Nós acabamos não sentindo muito isso, o afastamento, digamos, por causa da pandemia, porque a característica dessas atividades, como laboratórios de física, química, bioquímica, não permite que você feche a porta, né, e daqui uns dias, se liberar, nós voltamos. Então, você tem produtos químicos que estão armazenados, ou reações que não podem parar, ou equipamentos que você não pode desligar nunca. Eles são vivos, né? Nós temos, eu acabo brincando muitas vezes que nós temos prédios vivos, né? Tem suprimento de gases especiais que precisam estar sempre sendo controlados e tal. Então, a gente acabou... Tem biotérios também, né? São animais que precisam ser mantidos. Então, a maior parte dos nossos colegas, né, lá do centro, não se afastaram muito. A gente continuou trabalhando, logicamente, com todos aqueles cuidados recomendados, né? E muitos cursos a gente acabou fazendo um termo, digamos assim, de alteração do regimento dos PPC do curso, para conseguir garantir a continuidade das aulas na forma remota.
E aí um desafio muito grande, já falando na minha área também, é você ensinar química de uma maneira remota, né? Porque quando você está num laboratório de química, você está estudando um assunto, mas se for ver, nessa época, por curiosidade, eu fiz um levantamento, né? Quando você está dentro de um laboratório, você tem de 10 a 12 parâmetros que você está cuidando no laboratório, uma reação química, por exemplo. Que você só vivencia ali, você gravar uma aula e enviar, né? Claro. Não tem aquela questão, inclusive o próprio risco de uma explosão, que é mínimo, mas pode existir, ou você observar a coloração, um cheiro, como está desenvolvendo a reação. Uma presencialidade que ela também é cognitiva, né? Do teu entorno, né? Com certeza. Então, a maior parte da equipe, né, acabou trabalhando continuamente, né? A parte administrativa, sim, o pessoal acabou fazendo muitas coisas remotas, mas a grande maioria no presencial, porque também você não pode se afastar, né? Com os próprios técnicos do laboratório, então se fazia uma escala e tal, e conseguimos sobreviver. E com isso, logicamente, a gestão da direção, eu e o Hans, nós estávamos diariamente na direção, atendendo todas as demandas, né? E o desafio foi esse. Por incrível que pareça, passei nesse período todo, nunca contraí Covid, embora na família tivesse casa, esposa e tal, mas nunca contraí, né, Covid, vacinado tudo normalmente. E realmente, sim, como você tem razão, sim, foi uma época de muito desafio, você manter a roda girando, que não pode parar, com a equipe, de certa maneira, desfalcada, né, e aquilo não podia parar. A gente acabou, então, com isso aprendendo bastante. Eu acho que saímos vitoriosos no final das contas, né? Quando se iniciou a forma presencial, acabamos, digamos assim, pegando novamente rapidinho assim, os processos todos. Sim, foi muito mais uma questão de organizar a sazonalidade da frequência, não é? As pessoas indo para não ter aglomerações, enfim, eram essas demandas, o uso do equipamento também, a manter... já existe nos laboratórios um cuidado com uma asepsia, né? Então, claro que isso fica intensificado, mas já eram práticas presentes, né? Na época, eu trabalhava no CCS, Centro de Ciências da Saúde, e então a gente observou isso também. Existiam coisas feitas em laboratório, que daí o que se preconizou? Higiene sempre, álcool, e na hora de fazer um manuseio de um equipamento, de alguma coisa, sempre o tal do álcool gel por tudo, não é? E aquela coisa, os alunos tinham que ir uma agenda dos equipamentos, então quando o Joãozinho estava usando, era Joãozinho na sala. Não tinha Maria, não tinha Pedro, não tinha, era o João. Então, e assim realmente, porque as pesquisas não podem parar, né? Principalmente quem trabalha com amostra, nós lá trabalhávamos com amostras de dentes e material orgânico, não é? Que precisa ficar, de repente, um determinado período em contato com uma substância para ver justamente as reações, as velocidades. Alguém tem que ficar observando e dentro de um pós-graduação, que era onde eu trabalhava, a questão da produtividade em termos de artigo científico também é muito exigida. E nós não sabíamos como é que isso ia ser exigido ainda nos levantamentos anuais que a CAPES solicitava, enfim. Então, os professores muito preocupados em fazer com que os grupos de pesquisa não decaíssem a sua produção também, né? Como é que é a sua experiência lá agora, enquanto diretor, como é que concilia isso dentro da gestão e da produtividade que é exigida em outros âmbitos? A gente acaba daqui e dali tendo um pouquinho de prejuízo, né? Até porque a própria CD de diretor hoje te permite não dar aula, né? Mas eu sigo sempre dando aula também, porque se eu sair da sala de aula, tem os colegas que vão ficar sobrecarregados, né? Com carga horária muito, muito alta. E até porque, eu digo sempre, né? Eu gosto muito de estar junto com os jovens, né? Principalmente quando são aulas práticas no laboratório, a gente consegue transmitir, fazer eles evoluírem bastante como químicos na prática, que a gente faz bastante, são formandos normalmente meus alunos, né? E até uma outra observação aí que eu vejo assim de uma maneira sem muitos dados técnicos, né, mas consigo afirmar que esse período da pandemia, no final das contas, ele não trouxe muito prejuízo para o aprendizado dos nossos alunos. Nós estamos formando agora, né? Até poucos dias a gente participou de uma formatura
do CCNE, né? Que a gente faz lá a formatura integrada. E eu estava dizendo para eles que eles são a geração Covid de formandos, né? Então essa turma que está saindo agora foi aquela que estava cursando grande parte do curso, 4 semestres pelo menos, remoto. E observando a desenvoltura dos alunos hoje, a sua capacidade, a gente vê que aparentemente não teve um prejuízo muito grande graças ao esforço de todos, né, de fazerem aulas remotas e trazer material e alternativas, né, para o aprendizado. Muitas dessas disciplinas nós acabamos, inclusive, de certa forma, repetindo, né, eles já haviam concluído a disciplina num semestre anterior e nós oportunizamos eles, uma vez presencial, de vir no laboratório executar algumas técnicas que a gente julgava importante. E muitos desses alunos também já estão inseridos em grupos de pesquisa, iniciação científica, então eles acabam, digamos, se desenvolvendo também de uma outra forma, né? Então a gente está, digamos assim, perdemos, né, como eu falei, alguma coisa se perde nessa vida entre gestão e pesquisa, ensino, mas eu acho que é o desafio de todos, né, que a gente que acaba ficando envolvido, né? Então, se a gente for observar, né, hoje, pegar a figura central da gestão na universidade, o reitor, né, com certeza ele não consegue produzir hoje o que ele produzia enquanto estava lá no laboratório de eletricidade, claro, né? Então, essas coisas são assim, não adianta, você tem que conviver. E entender que são ciclos, eu acho, né, que de repente é uma experiência que se acumula de outra forma, que depois pode ser aplicada no próprio grupo de pesquisa, enfim, em outros âmbitos, né? Até porque a gente estaria cometendo um erro bem grande achando que a sua pesquisa é a única e a melhor, né? E a mais importante. Então, se você quer contribuir cientificamente, né, para a sociedade de uma maneira, porque para isso que a gente faz a pesquisa, ou a própria formação dos alunos, né, para o desenvolvimento individual e também moral do país, né? Que a gente tenha melhores condições. E aí, pouco importa se sou eu que estou produzindo, é o meu colega, o meu vizinho ali, né? Então, como gestor, também a gente tem que estar com essa preocupação de oportunizar, mesmo diante de tantas dificuldades que estamos atravessando, oportunizar as boas condições para desenvolver a sua pesquisa. Então, se você não está dentro do laboratório pesquisando tão intensamente, mas pelo menos você está também nesse trabalho de gestão fazendo um esforço, pelo menos um esforço, né, para que o colega pesquisador faça a pesquisa e consiga publicar, né? Essa palavra, eu acho que oportunizar também é uma palavra importante, porque às vezes dentro desses momentos é que surge, principalmente dentro dos grupos de pesquisa, que existe uma questão geracional forte, de que são os mestrandos, os doutorandos, e se auxiliam, de repente surge uma figura de liderança dentro daquele pequeno grupo, né, que às vezes toma frente de determinadas situações e consegue ajudar a coordenar, e é uma pessoa que se sobressai, que em determinado contexto, se fosse sempre com a figura do coordenador do grupo ali sempre presente, essa figura não afloraria, né? E ele acaba se reconhecendo um talento de uma subgestão, vamos chamar assim, né? Que acaba sendo referencial para os demais que estão entrando. Então, isso eu vi acontecer algumas vezes e é necessária essa retirada, vamos dizer assim, do coordenador do grupo, para que as pessoas que estão ali dentro também explorem a sua autogestão, não é? Com certeza. E hoje nós estamos vivenciando, assim, Jéssica, uma dificuldade bastante grande com relação às pessoas desafiarem de assumir determinados cargos, não porque elas não almejem, é porque a gente tem... Claro que isso também tem resultado da pandemia, principalmente que a gente observou o negacionismo da ciência, a desacreditação, digamos, o descrédito da ciência, da maneira geral, a falta de recurso, né? Acaba, muitas vezes, assim, afastando as pessoas desse desafio de ser gestor também. Além do mais, se a gente for observar a questão burocrática no serviço público, ela está cada vez tão engessada que você não... Tem os projetos, eles são viáveis de executar, eles são pertinentes, é uma necessidade e você não consegue fazer com que ele flua corretamente, né? São exigências, muitas vezes, assim, que extrapolam
digamos assim, as resoluções da universidade em si, né? Mas tem tantos outros. Você trabalhou lá no CCS, tem toda aquela questão de bioética e tal, que é uma dificuldade você fazer muitas vezes esses processos avançar, são morosos, e isso, no meu entender, é uma das questões, uma das causas que desanima as pessoas a desafiar, a ser gestor, né? Como coordenador, como chefes ou direção. Então, é um desafio sempre grande, mas é o que nós temos, né? Exato. Às vezes nós empacávamos em alguma questão que era, vamos dizer assim, de um âmbito financeiro, mas não é que a empresa não pudesse fornecer o serviço, mas a documentação que ela tinha era insuficiente para comprovar alguma coisa da qualidade daquele serviço. Mas nós sabíamos que era um serviço bom, mas ainda assim não podíamos contratar daquela forma, daquele jeito. E a empresa, de sua parte, também não tinha muito interesse em negociar, porque ela sabia da qualidade do serviço dela. Então, não é que fosse um monopólio, mas ela era destacadamente a melhor no que faz. Então, ela dizia, você quer negociar comigo? Eu estou aqui para negociar. E eu não preciso da tua negociação. Eu tenho uma infinidade de pessoas que adoram o meu trabalho, que reconhecem, e para as quais eu não preciso ficar dando negativas e papéis e documentos. E daí, como é que a gente ia negociar? A gente acabava ficando com outra que talvez não fosse tão boa assim, mas que estava disposta a fornecer tudo que a gente precisava, as dezenas de documentos que às vezes eram necessários para abrir um processo. Então, nós ficávamos com essa sensação de que podíamos estar fazendo um trabalho melhor, mas que dentro das contingências, era o que nós tínhamos, né? Mas aí a gente ficava pensando, poxa vida, então eu não vou conseguir nunca chegar numa excelência. Não, a gente fazia excelência de outra forma. Na produção, na busca de temas, na qualidade das publicações que a gente direcionava para determinadas revistas, mas sempre pensando que é um contexto. E tentando fazer o melhor, então, dentro desse contexto, né? Seja como for. Então, pensando isso, assim, dentro de uma gestão de centro, né? De uma direção. O que tu tem observado hoje como desafios, que alguma coisa que já vinha vindo e algumas coisas que precisam ser prospectadas? O que te desafia hoje nesse ponto? Com relação à gestão? Isso. Bom, primeira... Tenho que concordar contigo, né? Que a dificuldade que a gente tem, parece que isso aí está embutido no custo do Brasil, né? Nós temos lá no grupo de trabalho, a gente tem muita interação, né? Com equipes de outros países, como agora há poucos dias nós estávamos com um pesquisador aqui da Áustria, né? Teve uns dias conosco, um trabalho que a gente tem desenvolvido em conjunto, inclusive o nosso grupo tem uma patente já registrada na Europa com esse grupo. E esse pesquisador da Universidade de Graz, eles acham muito estranho que você não consegue comprar ou adquirir rapidamente um determinado reagente com uma determinada pureza, uma determinada qualidade que é necessário, né? Porque nós temos processos burocráticos muito morosos, porque você faça um registro de preço e você consiga adquirir, né? Infelizmente, aquele que quer fazer algum tipo de desvio, alguma coisa, vai fazer igual, porque nós vemos, infelizmente, né, em outros locais, e que a gente aqui, quem é correto, vai sempre se subjugar aos ritos, né? É o que eu nunca vi acontecer. Temos o exemplo aí de recursos públicos que vêm através de CAPES, FINEP, sei lá por que maneira, onde os recursos entram diretamente no CPF do contratante lá do projeto. E eu sempre tenho visto, né, o pessoal assim, nesses 40 anos já dentro da universidade como aluno, né? Você precisa fazer um projeto, você precisa desenvolver, ter resultados, escrever relatórios, publicar em revistas, prestar contas. Então eu duvido que alguém que tenha todo esse trabalho não vai querer sempre o melhor, o máximo e o mais em conta para si. Então você pegar esses pesquisadores assim, a lisura, né, que eu tenho observado assim, de todos eles, que nunca vi problema com isso, né? Então, por que você não consegue administrar também um recurso que vem via orçamentário, né, para a universidade, assim, mais diretamente? Infelizmente, como você disse, né, por maus exemplos aí no passado, a gente acaba tendo uma legislação assim tão rígida. Mas com certeza, Jéssica, assim, a gente tem esse desafio enorme
né, de fazer isso andar, porque talento, criatividade dos nossos pesquisadores nós temos muito. Esse pessoal, quando vem, os pesquisadores vêm de outros países para cá, e essa interação, eles estão sempre elogiando aquela conhecida criatividade do brasileiro, né? Que acaba resultando em muitas publicações, normalmente. Mas a dificuldade é essa, o entrave todo é esse. Mas eu gostaria de até um pouquinho fora do teu questionamento, né? Comentar contigo um período que a gente está passando de reestruturação da universidade como um todo, né? Mas que acabou iniciando nas unidades de ensino. Então, não é propriamente a prospecção que você fala, né? Mas eu vou falar assim mais das dificuldades. Mas com certeza é um desafio para toda a instituição. Porque nós vimos assim num processo já de certa maneira antiquado, né? Uma maneira de administrar a universidade, principalmente. E hoje nós temos muita evolução na área dos processos via digital, e as coisas mudaram muito, né? E a própria realidade que nos apresentou há pouco tempo de algumas funções serem extintas do quadro, né? de pessoal. E então nós tivemos já aposentadorias que não foram repostas. Então nós não tínhamos mais gente suficiente para colocar nas diferentes subunidades. Então era urgente que a universidade precisasse se reinventar administrativamente, e ela está passando por esse processo. O CCNE, como o CT, CCSH, foram das primeiras unidades, né, que apresentaram o projeto, né, que passou pelo conselho aqui no superior da universidade, foi aprovado, implantado, sempre com o auxílio da Proplan, né. Foi um trabalho bastante intenso, de muitas reuniões com diretores, com reitoria, Proplan, para nós encontrarmos, digamos assim, uma forma pudesse ser aplicado semelhantemente nas diversas unidades de ensino da universidade, né? Então as unidades, elas têm suas particularidades que precisavam encontrar também nesse desenho da nova estrutura organizacional um espaço para que essas particularidades também pudessem existir, né? Por exemplo, nós temos dentro do CCNE, nós temos algumas unidades de apoio diferentes. Nós temos o CAPA, que é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, né, que fica lá em São João do Polesne. Nós temos o Jardim Botânico, que o CT não tem, por exemplo. Então, assim como o CT tem outras áreas que a gente não tem. Então, mas, no final das contas, acabou chegando assim, num consenso de como as unidades estariam montadas, né, em questão de sua infraestrutura administrativa, e com relação às coordenações de pós-graduação, de graduação, e fomos implantando isso, né? Então o CCNE já tem isso implantado, está no sistema, está todo operando. Temos ainda algumas dificuldades a vencer, né, com relação principalmente à coordenação de graduação, porque o demais, né, a parte assim, uma secretaria integrada do departamento, que antigamente tínhamos cada departamento tinha a sua secretaria específica. Existe uma peculiaridade, eu acho que só para destacar aqui para os nossos ouvintes, que existem departamentos que têm 10 docentes, dependendo da ênfase de trabalho. Outros têm 20 docentes, outros têm 5 docentes. Sim. Então, uma das grandes discussões foi como equalizar para que houvesse mais ou menos um secretário para um determinado número X de professores, mais do que dos temas A, B ou C. Então, são coisas muito difíceis de entrar em consenso, porque daí dá às vezes a sensação de que coisas que não são tão similares assim estão sendo colocadas juntas, né? É verdade, e assim, sempre tem um pouquinho de prejuízo para um lado para o outro, sabe? Isso a gente tem que admitir. É preciso ceder. E aí, quando eu estava falando de coordenação de cursos, né? A coordenação do curso é quem faz a ancoragem, se a gente for ver assim, na realidade da universidade, né, com a sociedade através dos alunos, né? E o contato mais direto dos alunos são nas coordenações do curso, e muitas vezes é aquele técnico que está ali atrás do balcão que nem é o coordenador, né? Mas o dia a dia ali é o técnico que é a identidade muitas vezes do curso, e essa identidade se perdeu com a integração. Hoje nós temos 2 secretarias integradas de graduação no CCNE, uma ficou para ciências exatas e outras as naturais, e cada uma delas tem 3 tais também disponibilizados de acordo com o número de alunos matriculados nos cursos.
Então ficou uma distribuição razoável, mas já temos assim, as pessoas estão lá trabalhando, tem uma nova maneira de trabalhar, está funcionando bem, mas eu digo assim, essa ancoragem assim mais pessoal que nós tínhamos acaba perdendo, né? Então aquele técnico ali atende outros cursos, né? Nós temos 16 cursos nas diferentes modalidades no CCNE, separando as licenciaturas. São 8 departamentos didáticos, né? 20 programas de pós-graduação, mais ou menos. Então, é bastante assim intenso, né, a atividade dentro da Secretaria Integrada de Pós-Graduação é só uma. Então, nós temos 7 técnicos trabalhando no mesmo espaço. No mesmo espaço. Então, nós criamos um espaço assim adequado para todos atender todos esses cursos. E de certa maneira hoje nós temos a garantia ou a tranquilidade de saber que, por exemplo, né, uma vantagem desse processo todo, que nunca um coordenador, um curso vai ficar desassistido na sua secretaria por motivo de laudo médico ou de férias do técnico, né, que muitas vezes acontecia. Então agora sempre tem alguém capacitado a atender aquelas demandas que chegam na secretaria, né? Então, se por um lado temos alguns prejuízos, né, nós temos outros que acabam sendo vantajosos no nosso entender, né? Que como falava antes, o curso às vezes tinha um rosto mais permanente, que era o do secretário, né? Vamos chamar assim, secretária. Enquanto que a partir do momento que isso fica desvinculado, fica mais impessoal. Mas, por outro lado, o serviço, que é, na verdade, o objetivo, mais do que ter um sujeito ali, o que é importante é a questão institucional, que seja bem gerida e bem levada adiante, não é? E isso ficou incrementado, isso ficou melhor. Quer dizer, um atendimento que não tem motivos ou razões para ficar interrompido num determinado período. Então, claro que num primeiro momento pode se causar estranheza, mas eu não tenho dúvidas de que esses processos de gestão são para otimização de tempo, de espaço e do número de servidores também, porque são situações que vão se apresentando, né? Nós falávamos aqui, já estamos nos minutos finais do nosso programa, não vai dar tempo de levantar isso, mas a questão recente dos bolsistas, não é? Então, vocês ali que tem CAPA, que tem Jardim Botânico, tem bastante bolsista que, às vezes, essa redução inviabiliza a prestação de um serviço adequado, né? Porque são figuras que já estão dentro dos processos e apropriadas desses processos, já sabem bem o que estão fazendo, além da formação própria, né? No caso dos bolsistas, que contribui para todo um lado pedagógico e tal, formativo, que é super importante. Então, mas eu vislumbro, às vezes as pessoas estranham num primeiro momento, mas isso tende a ser incorporado, né? Numa próxima turma que entra e já pega a situação assim, já passa a achar normal. Então, a gente brincava lá, antes de vai ficar bem bom, talvez fique um pouquinho ruim antes, mas a tendência é que vai ficar bem bom, né? Temos que pensar assim. Até mesmo, Jéssica, porque tem os bolsistas, muitas vezes, eles desempenham uma atividade, uma especialidade que hoje nós temos impossibilidade de contratar, né? Nessa área da comunicação, por exemplo, né? Relações públicas, ou jornalista, né? Ficou barrado, né? Você não tem mais como chamar pessoas nessas áreas. E os bolsistas, a gente traz dessas áreas, né? Para fazer esse trabalho dentro das nossas subunidades. Inclusive, tem disciplinas dentro do curso de Relações Públicas, por exemplo, que é um grupo que a gente usa bastante ali na editora, que a disciplina é para isso, para eles atuarem dentro da instituição. E daí a contrapartida é ter uma bolsa. Então, a partir do momento que, claro que a gente vai continuar dando certificado, a pessoa pode participar, mas é um fator a mais de dedicação, de envolvimento com uma futura vida profissional, para o bolsista experimentar como é ser profissional dentro de um ambiente que é universitário ainda, né? Então, eu brinco que é o melhor dos dois mundos. A pessoa ganha alguma coisa, tem que ter os compromissos, mas ainda é aluno, né? Com certeza, eu mesmo tenho uma experiência própria, né? No final do primeiro semestre do curso de Química, eu tinha que ter uma aprovação razoável na disciplina. Eu já fiz concurso lá, na seleção na época, através do edital, e a minha vida acadêmica eu era bolsista também, né? Na área de Química Inorgânica, né? Lá no departamento.
Então, é só uma lembrança com relação ao tamanho dos departamentos, né? Nós temos no CCNE os maiores departamentos da universidade. Nós temos um departamento em matemática com 56 professores, a física também acho que são 58, se eu bem me recordo, química com 46. Então são departamentos grandes também, né? Que muitas vezes maior que uma unidade de ensino. Justamente. Né? Mas a gente consegue administrar bem, porque o pessoal se dedica, né? E veste a camiseta da universidade realmente. Professor, a gente já está aqui indo nos nossos minutinhos finais. Alguma coisa que eu não tenha perguntado? Alguma manifestação sua que queira dizer aí para os nossos ouvintes? Não, eu gostaria de novamente dar os parabéns à editora, à equipe toda, né? A gente olha o site da editora, sai bem em dia, né? E perfeito, como deveria ser, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade em manter o site também das nossas unidades, ou subunidades, assim, tão arranjado, né? E eu acho, assim, falar da importância, né, da gente ter aqui, que está com 40 anos já a editora, desde o seu primeiro estatuto, imagino, né, já passou por vários processos, né, várias direções, e eu acho, sim, que é um trabalho, assim, primordial, né, essencial para a universidade, de uma maneira, assim, a conduzir nossas publicações, né. Eu queria mais era parabenizar, né, e agradecer a existência da equipe toda lá da editora e, assim, desejar que vocês tenham bastante sucesso e agradecer, logicamente, né, um mês inteiro dedicado ao CCNE, o mês de abril, né, tivemos visita já da banca lá da Grife, da livraria, como em outras oportunidades, né, nós temos esse flyer, o folder aqui que vocês fizeram, então eu acho, assim, que nós estamos orgulhosos, né, dessa visita e assim, digamos assim, uma estratégia muito produtiva, assim, de fazer essa rodada que vocês estão fazendo, assim, nas unidades. Sim, a gente consegue dar uma atenção mais específica, né? A gente agradece muito, estamos sempre ao dispor e podem contar com a editora sempre que for necessário. A gente tem ali para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, sempre alguma atividade, alguma promoção, e esse mês de abril aí para o CCNE temos ali o frete grátis no nosso site, temos várias promoções nos livros da área lá na nossa livraria física. Então, professor Neri, muito obrigada pela sua presença. Seguimos conversando, vamos fazendo aí mais um movimento. Temos ainda todo o restante do mês para falar, dialogar sobre CCNE. Vamos receber outros autores lá do CCNE aqui no decorrer do mês. E para você que nos escuta aí do outro lado, muito obrigada, um grande abraço e até semana que vem. Boa tarde. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.